Bom, gente, vamos lá dar continuidade, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os gráficos, né, da função horária da posição. Tá ela escrita aí, x igual a x0 mais v0 t mais at ao quadrado dividido por 2. Beleza? Bom, nós sabemos que toda função do primeiro grau ela é escrita, né, no formato assim, né? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se você comparar cada termo aqui, o termo que está com t ao quadrado, a gente chama ele de a. E quem está aqui, ó, é a sobre 2. Então, a sobre 2 faz o papel desse azinho aqui. O termo que multiplica o x de grau 1 é o mesmo que está multiplicando aqui o t de grau 1. Então, b é o v0. E o termo que está aqui sozinho, sem a incógnita, sem o tempo no caso, fazendo a comparação, é o x0. Tudo certo? Porque eu quero fazer essa analogia, essa comparação, na verdade, né, antes da gente começar. Pelo seguinte, veja só. Quando a gente vai falar sobre gráfico da função do segundo grau, é importante a gente lembrar que na matemática eles sempre usam aquela ideia de que toda função do segundo grau tem pelo menos duas raízes, né? No máximo duas raízes reais, ok? Então, em física, essa ideia de ter duas raízes, ter uma raiz ou não ter raiz na função, significa uma outra coisa. Vamos ver como seria isso, né? Primeiro, então, antes de tudo, a gente precisa calcular o delta, né? O famoso delta. E delta, ele é escrito por b ao quadrado menos 4ac, ok? Delta é b ao quadrado menos 4ac. É isso aqui que a gente tem, ó. B ao quadrado menos 4ac. Tudo certo? Bom, agora a gente vai fazer as devidas substituições. Então aqui nós temos o seguinte. Lá na função, quem é o b? v0. Então a gente escreve aqui v0 ao quadrado menos. Quem faz o papel de a? Menos 4 primeiro, né? Quem faz o papel de a? Aqui é a sobre 2. Então, a sobre 2. A sobre 2. Vezes o c, né? E o c, quem faz o papel é o x inicial, x0. Tudo certo? Bom, nota que como aqui é um produto, a gente pode simplificar o 4 com 2. Vai sobrar 2 aqui em cima, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que delta é igual a v0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes o x0. Ok? Olha só que legal. Temos essa informação aqui tirada da matemática. Muito bem. Mas o que é que isso aqui significa dizer? Primeira coisa é o seguinte. Primeiro, se delta for maior que zero, significa dizer que v0 ao quadrado menos 2 vezes a vezes x0 será maior que zero. E isso significa que o móvel passará na origem duas vezes. Ou seja, como o delta deu positivo, esse termo, né, ele vai ser positivo, significa dizer que o móvel vai passar na origem, e passar na origem significa passar na posição x igual a zero, né, e vai passar lá duas vezes. Por que duas vezes, professor? Porque na matemática, quando a função tem delta positivo, a gente vai ter duas raízes reais, né? Então, na física, a gente diz que ele passa pela origem duas vezes. Tudo certo?
Situação de número 2. Situação número 2. Se o delta for igual a zero, significa dizer que esse termo, 2ax0, será igual a zero. Quando o delta é zero, a matemática diz que a função só tem apenas uma raiz. Ou seja, o que é que vai dizer aqui a física? Que o móvel passará na origem uma vez. Ok? Então é isso que a gente tem. Ó. Quando o delta é positivo, passa na origem duas vezes. Quando o delta é igual a zero, o móvel passa na origem uma vez. Ok? E por último, é a terceira situação, é quando o delta é negativo, delta menor que zero. Isso implica que v0 ao quadrado menos 2ax0 vai dar negativo. E quando esses caras forem negativos, né? Corrigindo, quando essa equação der um valor negativo, significa dizer que o móvel não passará na origem ok? Toda vez que der negativo, quando esse cara aqui der negativo, essa expressão, né, v0 ao quadrado menos 2ax0 der negativo, significa dizer que o móvel não passará pela origem. Então, recapitulando, se der negativo, não passa na origem. Se der igual a zero, passa uma vez na origem. E se der maior do que zero, ele passa duas vezes na origem. Lembrando, passar na origem significa dizer que a posição que ele se encontra é a posição x igual a zero. Ok, gente? Então agora, sabendo dessas informações, né, do delta, quando ele passa pela origem duas vezes, quando ele passa uma vez ou quando ele não passa, a gente agora vai ver como fica o comportamento gráfico, né, propriamente dito aí, da função horária da posição. Vamos ver como seria agora os gráficos.